a ordem do Senhor tinha sido muito clara. Noé e os seus filhos saíram da arca e Deus estabeleceu com eles uma aliança, prometendo que nunca mais o mundo seria destruído por um dilúvio de águas. Mas Deus deu uma ordem, e a ordem não era difícil de cumprir. Aliás, a do jardim também não tinha sido difícil. Era só: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás. Foi só o que Deus disse, porque no dia que comeres, morrerás. Era fácil de cumprir. Não era uma regra tão complicada assim. Deus deu uma ordem fácil de cumprir e disse: espalhem-se pela terra, povoem a terra, espalhem-se pela terra, não é? Aproveitem esta oportunidade. Isto é o que nós encontramos no capítulo 9, e se os irmãos passarem ao capítulo 10, ficamos com a impressão de que tudo correu bem, porque no capítulo 10 fala-nos sobre os descendentes de Noé e nos mostra como eles se multiplicaram rapidamente e se espalharam pela terra. Então vamos lá. Nós temos alguns mapas que podem nos ajudar. Os irmãos percebem que lá em cima são a geração de Jafé, ali a geração de Sem e aqui embaixo a de Cã. Portanto, nós estamos a pensar nos povos que vão ser originários destes três filhos. Jafete provavelmente é o que dá origem à maior parte das raças do mundo, porque são os povos indo-europeus. Ele vai mais para o norte e então apanha toda a região daquilo que nós conhecemos como Europa, mas também um pouco mais a norte, indo para leste, portanto a região da Ásia também. Os semitas são talvez os que deram origem a menos povos, são os povos do Médio Oriente que nós conhecemos, entre eles os povos judeus, os povos árabes e outros povos que estão ali naquela região, e os camitas, que são aqueles que ocupam a parte mais baixa do Oriente e depois o continente africano. O mapa seguinte tem a mesma ideia, talvez numa linguagem um bocadinho mais fácil de entender. Os irmãos continuem tendo aqui os nomes de todos os descendentes, não é? Então lá em cima nós temos os descendentes de Jafé, depois e se estendendo também para o norte, sendo que o Monte Ararat, os irmãos conseguem ver lá em cima à direita. Eles espalham-se a partir dali para tudo isto. Muito provavelmente, não temos a certeza absoluta, mas inicialmente eles se dirigem pouco para o sul, a partir do Monte Ararat, e vão se situar ali na zona da Mesopotâmia, mesma zona de onde tinham saído originalmente, que era a região onde ficava o jardim. Não sabemos aonde, era o Éden, mas era ali na Mesopotâmia. E é provável que eles do Monte Ararat tenham se deslocado para lá antes de se espalhar. Esta é a descrição que nós temos aqui de como eles se espalharam. Agora, o que nós vamos ver hoje é que antes disto acontecer, eles não se espalharam. Pelo contrário, eles se concentraram. E de forma específica, deliberada e consciente. E foi preciso Deus agir para que eles se separassem. No entretanto, temos que olhar para o capítulo 10, porque nós vamos encontrar aí um personagem importante e que nos ajuda provavelmente a entender muita coisa. No capítulo 10 é um daqueles capítulos que nós não gostamos muito, são os capítulos que têm muitos nomes esquisitos, nomes difíceis, a não ser que seja um casal novo a pensar em ter filhos, porque aí tem várias possibilidades interessantes, nomes muito giros como Arfaxade, Rodanim, etc. e tal, são nomes muito giros para colocarmos nos nossos filhos, apesar de não ser muito comum, mas tirando isso, normalmente não gostamos destas partes. Mas tomem nota de uma coisa, irmãos, sempre que encontramos uma genealogia e ela de repente é interrompida para se falar um bocadinho de algum dos nomes da lista, saiba disto. Este é um personagem muito importante. Porque o objetivo da genealogia não é falar de personagens, é contar gerações, é contar sobre linhagens grandes. É curioso porque os descendentes de Noé são apresentados como 70, dão origem a 70 nações. Sabemos que o número 70 é um número simbólico para os judeus, o que quer dizer que este texto provavelmente foi editado. Mesmo justamente 70, bem, pode até ser, mas é possível que tivesse havido alguma edição aqui para dar exatamente 70. Assim como nós sabemos que existem 10 gerações entre Adão e Noé, e depois nós vamos ter 10 gerações a partir daí até chegarmos a Abraão. Portanto, isto também parece que foi quase contado à medida
ou então realmente aconteceu desta maneira como está aqui. Mas no capítulo 10, no versículo 8, há um intervalo, como que um parênteses, para falar de um personagem. E diz assim, verso 8, e Cush gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Cainé, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, e a Reobote, Ir e Calá. E Rezém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Estes são os feitos de Nimrod. Este é um personagem que dá origem a muita especulação. Uma das imagens talvez mais antigas que nós temos dele é apenas uma ideia. Há muitas sugestões a respeito de Nimrod. Alguns dizem que ele seria quase um personagem mitológico, uma espécie de semideus. Há alguns que interpretam Nimrod como sendo o famoso Gilgamesh, que é uma espécie de rei semideus, que é o grande herói sumério que conta vários feitos seus e que também conta uma história quase igual à história de Noé. Já falamos aos irmãos quando falamos a respeito do dilúvio. Mas em termos de base bíblica, o que é que nós temos sobre Nimrod? Então vamos lá. No texto aí os irmãos encontram, primeiro, o nome dele. O nome Nimrod vem de uma base cuja palavra é a palavra rebelde. E, portanto, ficamos com a noção de que este personagem é o arquétipo, é o exemplo perfeito do líder que se rebela contra Deus e o seu domínio. Ele vai ser copiado, digamos, ao longo da história. E tendo-se estabelecido na zona onde se estabeleceu, ele vai passar a ser reverenciado como um grande herói do passado que os outros querem copiar. Assim como mais tarde muitos queriam copiar Júlio César, não é? E todos os grandes líderes da história medieval europeia queriam fundar um império como o Império Romano. Naquela região do Extremo Oriente, os homens queriam copiar aquilo que tinham sido os feitos de Nimrod. Então os grandes reis da Assíria, como por exemplo Sargão, ou depois da Babilônia, como Nabucodonosor, usavam a figura de Nimrod como um exemplo, diziam, é assim que nós queremos ser, porque ele foi o primeiro que começou a se afirmar desta maneira. Tendo em conta para onde ele foi, ou seja, que ele edificou as primeiras cidades e os seus reinos na terra de Sinar, e sendo aí, e começando ele por Babel, ele é apresentado pela maioria dos estudiosos como o provável instigador, ou seja, o homem que liderou os povos a se juntarem para a construção da a Torre de Babel. Ele teria sido o primeiro a dar início a esta ideia de impérios orientais. E há uma ligação muito significativa nesta expressão que nós lemos aqui, que ele foi um grande caçador. Quando nós vamos ver esta palavra no original, irmãos, esta palavra caçador não seria só necessariamente a ideia de alguém que caça animais, não é? Não é bem a versão antiga do nosso João Cabral. É um bocadinho mais complicado. Temos que lembrar que o caçador estava profundamente ligado ao guerreiro. Eram as duas atividades que os grandes líderes, os grandes heróis daquele tempo tinham que ter. Estamos falando de uma época em que os reis não ficavam no palácio e mandavam as tropas guerrear. Não, eles iam à frente. Tornavam-se reis exatamente porque estavam à frente dos seus homens e com grande coragem e capacidade militar comandavam as tropas. Era uma época diferente. E este Nimrod provavelmente era simultaneamente um grande caçador, mas também um grande guerreiro. E esta palavra caçador aqui, para alguns dos intérpretes da língua no original, não seria necessariamente caçar animais, mas caçar gente. Ou seja, ele teria sido um grande dono de escravos, teria sido alguém que teria instituído a guerra em que ao derrotar o inimigo se estabelecem escravos, se trazem escravos, se criam servos e pessoas que são dominadas. E daí que haja este hábito
em todos os impérios que se vão formar naquela região do mundo. Vejam, irmãos, ele fundou as cidades de Babel e de Nínive, que serão as capitais dos grandes impérios que vão subjugar o povo de Israel. O Império Assírio e o Império Babilônico. Certo? Babel vai dar origem depois à Babilônia e Nínive é a capital da Assíria. A Assíria vai levar cativa as 10 tribos do norte de Israel e a Babilônia vai levar cativa as 2 tribos do sul, do reino de Judá. Portanto, é este homem que dá origem aos 2 povos principais que vão subjugar o povo de Israel. Historicamente, crê-se que há uma relação entre este personagem, Nimrod, e Quish, um famoso personagem que deu origem à primeira dinastia mesopotâmica e que teve cerca de 23 reis. Isto tudo colocaria Nimrod vivendo aproximadamente 2450 anos antes de Cristo, na região de Sinar, atualmente no Iraque. Ainda existem vários locais com nomes associados a Nimrod. Nós poderemos ver aí algumas imagens que podem nos ajudar. Esta torre seria um dos resquícios, é chamada de Burs Nimrod, da mesma torre vista por outro lado, seria eventualmente restos da Torre de Babel. Isto é o que creem os arqueólogos, enfim, os historiadores que têm andado a procurar nesta região. Isto fica ali na zona de Sinar, que é no sul do Iraque. A cidade de Tel Nimrud fica perto de Bagdá e faz-nos lembrar que este personagem, Nimrod, era descendente de Cã, o filho de Noé, que tinha sido amaldiçoado, ou cuja descendência tinha sido amaldiçoado. Além de tudo isto, irmãos, e estas imagens são interessantes porque isto teria sobrado desde aquela altura. Sabe-se que este bocado de torre que sobrou aqui é muito antigo e seria mais ou menos desta época. E ainda ali está, estando no deserto é mais fácil de ser conservado. Além de tudo isto, irmãos, o nome de Nimrod está ligado à origem do paganismo e do culto que se tornou mais forte no paganismo, que é o culto mãe-filho. E os irmãos perguntam, e como é que isto começa? Bem, a tradição, para alguns lenda, para outros história, diz que Nimrod se casou com uma prostituta cultual chamada Semiramis. Ela era uma sacerdotisa de um culto pagão que envolvia a prostituição, e ao casar-se com ela, ele a coloca numa posição elevada de rainha. No entretanto, Nimrod morre quando Semiramis está grávida. Ela tem um filho, e como ela está grávida e o seu marido morreu, ela anuncia a todos que aquele filho vai ser o renascimento de Nimrod. E assim nasce Tammuz, que seria o renascimento de Nimrod. Tammuz vai ser morto quando já é jovem, numa caçada. Há uma discussão aqui de que animal é que ele estava a caçar, mas tanto faz. Na caçada ele foi morto e a sua mãe teria então iniciado um jejum ritual de 40 dias, após os quais o jovem ressuscitou, voltou à vida. E ela então passa a ser adorada como a deusa suprema, dadora da vida, e é sempre representada junto ao seu bebê. Desde esta altura, portanto estamos a falar de milhares de anos antes de Cristo, a imagem da deusa com o seu filho ao colo, e esta imagem era uma imagem que recebia adoração em todo o mundo. Na zona que estamos a falar da Mesopotâmia, Semiramis e Tammuz; na zona da Fenícia, Ishtar e Baal; na zona do Egito, Ísis e Horus; na zona da Ásia Menor, Cibele e Deoios; e na zona da Grécia, Afrodite e Cupido. Agora vejam as imagens, irmãos. Estas imagens falam sobre a mesma figura, a mesma ideia, ou seja, a ideia de uma deusa suprema, importantíssima, dadora de vida, junto com o seu filho, que é de alguma maneira meio mágico. É um filho que ressuscita, é um filho que volta à vida, é um filho que é simultaneamente filho, mas também é como se fosse o marido de novo regressado. E é interessante que isto aparece em várias culturas, desde o Oriente mais antigo até à Índia, e depois no cristianismo.
E há muitos, e se os irmãos têm assistido, têm lido e têm assistido aos filmes que têm sido feitos para tentar pôr em causa o cristianismo, um dos autores modernos que tem tentado fazer isto, gosta de usar estas imagens justamente depois picaçar os cristãos e dizer que no fundo nós estamos apenas fazendo a mesma adoração que já é feita há tanto tempo atrás, quando temos uma imagem que é tão parecida com esta que vem de muitos séculos antes. A única resposta, e muito simples, que nós podemos dar é esta, irmãos. O cristianismo bíblico verdadeiro nunca adorou a Maria. Maria é respeitada por aqueles que conhecem a Bíblia como uma mulher especial que Deus escolheu. Deus escolheu. Não tinha necessariamente a ver com ela, porque ela mesmo diz que era uma mulher cheia de graça. E graça é favor não merecido. E parece que mesmo aqueles que usam a oração dedicada a ela não percebem o que estão a dizer. Graça é porque ela não merecia. Uma mulher extraordinária, valiosa, pelo aquilo que Deus a chamou para fazer, mas uma mulher pecadora e que precisou de ser salva e que foi salva da mesma maneira que todos nós, pela morte de Jesus na cruz. Que era seu filho do ponto de vista físico, evidentemente que espiritualmente tinha vindo do Senhor e era Deus encarnado. Mas o cristianismo bíblico nunca adorou e não adora a Maria. Não atribui a ela um estatuto divino, nem lhe dá a capacidade de ser doadora de vida. Também não a coloca como intercessora, porque a Bíblia diz de forma muito clara que há apenas um nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos: Jesus Cristo. E há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Isto é o que a palavra diz. Portanto, nós podemos ver estas imagens sem ficar preocupados. Agora, é importante entender isto porquê? Porque chegamos ao capítulo 11 e é importante que os irmãos percebam que aquilo que se conta no capítulo 11 é muito mais grave do que aquilo que nós pensamos à partida. Não é só a construção de uma torre. Estamos a falar aqui de um ato rebelde, mas também profundamente religioso, porque aquilo que eles estavam construindo era um local de adoração muito especial. E diz assim, então, o capítulo 11, a partir do versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolos, queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Capítulo 10, irmãos, fala-nos sobre as gerações de Noé e como os seus filhos e descendentes se espalharam sobre a terra, mas não se espalharam voluntariamente. Como tinha acontecido no capítulo 1 de Gênesis. O capítulo 1 fala sobre a criação de um modo geral. E depois o capítulo 2 faz um foco e fala-nos só sobre a criação do homem. O capítulo 10 fala-nos sobre as nações se espalhando pela terra. O capítulo 11 começa fazendo um foco e dizendo: e como foi que eles se espalharam? Foi assim. Não foi voluntariamente. Foi Deus que os espalhou. A planície de Sinar, como os irmãos já viram, já foi mencionada anteriormente, era aquela região da Mesopotâmia, próxima daquilo que teria sido antigamente a zona do jardim, que nós conhecemos como Éden. A palavra Babel normalmente é interpretada por nós como significando confusão. A palavra Babel, na sua origem acadiana, significaria porta do céu, ou porta de Deus. Lembremos que sempre que encontramos na Bíblia nomes com a parte final El,
estamos falando sobre o nome de Deus, certo? Porque El era o nome do Senhor. Então sabemos que os nomes que terminam com El, como Joel, Samuel, Ezequiel, Daniel, são alguma coisa referente ao Senhor. E da mesma forma Babel seria a ideia de tentar chegar a Deus, tentar chegar ao céu. Depois, por causa do que acontece ali, na raiz da língua hebraica, a palavra Balal, que vai estar ligada a Babel, passa a significar confusão. Mas por causa daquilo que Deus fez, não era esta a ideia original. O objetivo desta construção, irmãos, era triplo. Os irmãos veem aí, quando eles falam do que vão fazer. Falam sobre tijolos, é muito simples. A planície de Sinar não tem pedras para construção. Diferente da Palestina, onde há muita pedra para construir, ali não havia, portanto eles tinham que fazer. Era muito material para fazer tijolo, sim, então através dos tijolos, e sabemos, olhando as construções que existem lá, que era assim que eles construíam. Portanto, quando nós lemos o versículo, estamos lendo aqui os versículos, vemos o que é que eles decidem fazer no versículo 4. Eles querem fazer uma cidade, uma torre, para atingir um nome. São 3 os objetivos. Uma cidade, uma torre, e a torre seria o centro da cidade, porque é o centro cultural e religioso que unifica todo o povo, e um nome, para ficarem famosos. E o alvo central deles era, fim do versículo 4, para que não sejamos espalhados. Deus disse, espalhem-se, e o homem disse, não vamos nos espalhar. Deus disse, não coma da árvore. E o homem comeu. É tão simples, irmãos. Nós somos teimosos, não? Nós somos muito teimosos. Oh, raça difícil esta. O Senhor tem que ter muita paciência connosco. Quando Ele diz que não pode, aí é que a gente quer fazer mesmo. E a gente sabe isto porque nós também temos filhos lá em casa. E é assim também. A gente não precisa ensinar aos nossos filhos. Mas basta uma coisa ser proibida para ser feita, não é? E infelizmente é assim. A Torre de Babel mereceu muitas ideias e, portanto, sugestões ao longo do tempo. Os irmãos têm aqui algumas das ideias do que seria. Esta é uma imagem medieval, muito pouco realista do que seria a Torre de Babel. Há uma outra imagem, provavelmente menos realista ainda. Quando estamos a falar sobre a construção da torre, temos que imaginar o que eles faziam naquele tempo, e as torres construídas naquela região eram zigurates, eram construções feitas desta maneira, ou seja, havia primeiro uma grande base, e era normalmente em forma de quadrado, e iam fazendo quadrados menores para cima, portanto muito mais parecido com as pirâmides que nós encontramos, por exemplo, no Egito, ou que vamos encontrar depois nas civilizações da América do Sul. A ideia destas torres era uma torre cultual, ela tinha a ideia de degraus. E a sugestão era para que o homem suba a Deus e para que Deus desça ao homem. E era por isso que era feito desta maneira. E normalmente no topo da torre era colocado então o templo ou o local de culto. Eles não teriam como chegar ao céu propriamente dito, a torre não seria tão alta assim, mas eles queriam se elevar acima de todas as outras construções, e qualquer pessoa que chegasse olharia para a torre e viria ela como a principal marca no horizonte, seria aquela torre gigantesca. E esta é a decisão do homem. Veja, o homem consegue se organizar para fazer o contrário daquilo que Deus queria. Nós vemos várias vezes isto dito aqui no plural. Edifiquemos, façamos, para que nós possamos ter. Portanto, há um conselho humano que diz, vamos ficar juntos. Então nós temos uma resposta do conselho divino que diz, não vamos deixá-los ficarem juntos, vamos espalhá-los. Outras imagens para os irmãos, aqui é os restos de uma torre que existe. Esta nós vamos falar mais dela na próxima semana, e os irmãos vão saber de onde ela é de um lugar muito interessante e muito conhecido por nós, mas eu só digo na semana que vem. Como podem ver, são feitas com tijolos. Volta à anterior, por favor. São feitas com tijolos. Esta é a forma de construção. São muitos milhares de tijolos, mas era assim que eles construíam. Os romanos também vão construir da mesma maneira, portanto, nada de extraordinário. A ideia, na última imagem, é de que fosse aquilo que mais sobressaísse no horizonte. De longe se podia olhar e ver a grande torre que ali estava.
A grande vantagem que tinham nesta altura é porque tinham-se passado possivelmente pouco mais de um século após o dilúvio, e o povo ainda estava todo mais ou menos reunido, e a língua ainda era a mesma. E então diz aqui que o Senhor vem e de forma extraordinária e sobrenatural faz a divisão das línguas. Os irmãos encontrarão provavelmente historiadores e linguistas dizendo que isto é impossível, dizendo que as línguas se desenvolvem ao longo de muitos e muitos séculos até se tornarem aquilo que são hoje. Meus irmãos, nós acabamos de ler sobre um dilúvio universal, em que o Senhor separou os continentes e arrasou com toda a humanidade. Trazer uma confusão de línguas é muito simples para este Deus que tem todo este poder. Nós não temos nenhuma dificuldade em acreditar e tomar a palavra como ela é. O que nós compreendemos aqui, irmãos, é um ato soberano e sobrenatural de Deus. O Senhor assim desejou e, no seu poder, Ele fez com que de um momento para o outro estas pessoas não conseguissem mais se entender. E como não conseguiam se entender, não puderam continuar fazendo o trabalho. Cada um falava uma língua e acabaram por se afastar. Aqui não diz em quantas línguas o Senhor os dividiu, foi o suficiente para que eles se espalhassem. O texto é claro, foi Deus que espalhou. Ele tinha mandado, o homem não cumpriu, ele agiu. Como é que nós podemos ter a certeza disto? As respostas que nós temos a este episódio acontecem na Bíblia. A primeira resposta é esta em que o homem diz: vamos fazer para que o nosso nome seja grande e nós tenhamos fama. E Deus não deixa. E logo no capítulo 12, começa com Deus chamando um homem que também é tirado de uma genealogia, e Deus diz: eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer e vou fazer o teu nome grande. Irmãos, quem engrandece é Deus. Quem engrandece é Deus. O homem é que acha que pode se engrandecer. A grandeza do homem é famoso hoje, amanhã já ninguém sabe quem era. E há alguns personagens que eram tão importantes quando nós éramos novos, falamos aos nossos filhos e eles: quem? Onde? Quando? E a gente diz: mas vocês não sabem nada de história. Não, simplesmente deixou de ser grande, deixou de ser importante. A resposta final ao episódio da Torre de Babel só aparece no Novo Testamento, quando o Senhor novamente vai descer, mas em vez de confundir, Ele vai unir. E essa resposta, irmãos, está no capítulo 2 do livro de Atos, em que Deus vai mais uma vez agir de forma sobrenatural. Aqui, de forma sobrenatural, Ele desceu e confundiu, e ninguém conseguia se entender, línguas diferentes. No capítulo 2 de Atos, Deus desce sobre a sua igreja reunida, e o que é que acontece? Os apóstolos e os outros da igreja saem e começam a pregar em línguas que nunca tinham aprendido. Os irmãos percebem como é que Deus pode fazer isto? Quem crê em Atos capítulo 2 não tem dificuldade com Gênesis capítulo 11. O irmão crê que Deus desceu em Atos 2 e que as pessoas foram capacitadas para pregar o Evangelho numa língua que nunca tinham estudado. É isso que o texto diz. Eu creio em Atos 2. Eu creio em Gênesis capítulo 11. O mesmo Deus que inspirou a igreja para pregar em várias línguas diferentes, e são pelo menos 13 no capítulo 2 de Atos, também desceu em Gênesis capítulo 11 e pôs aquela gente toda a falar línguas diferentes. Só que em Atos 2, une, atrai, junta. Em Gênesis capítulo 11, espalha. E o homem que achava que podia fazer, veio Deus e desfez. Porque esta é a palavra do Senhor. Ele é soberano e sempre será. Bem, o homem não é capaz de obedecer. A ordem simples que Deus deu, o homem não obedeceu. Então o Senhor espalhou, mas agora o Senhor vai agir de forma diferente. E em vez de continuar a trabalhar com a humanidade como um todo, Ele vai começar a separar um povo. E Ele vai escolher, não vai ser um personagem que vai sobressair sozinho da genealogia. Deus vai buscar alguém na genealogia e vai tirar. E vai fazer desse alguém especial. E Ele vai buscar este alguém na mesma região, lá na zona de Sinar. Na mesma zona que hoje representa o Iraque, numa das cidades mais importantes da época, uma cidade grande, famosa no seu tempo, chamava-se Ur e pertencia aos caldeus. Mas isto é para a semana que vem, irmãos.
Se Deus nos der vida e saúde, e se o tempo nos deixar chegar até aqui, nós vamos começar a ver a partir da próxima semana.